Olá, seja muito bem-vindo ao Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. E hoje nós temos uma convidada arretada, especialista nas estatais. Aliás, esta convidada de hoje foi uma das primeiras pessoas que eu fiz lives. Olha só. Quando eu comecei a fazer lives, foi uma das primeiras pessoas que eu fiz live. Cheguei no Carão, chamei e falei, eu vou chamar, será que ela vai aceitar? E ela aceitou! Você começou com o pé direito, hein, Antônio? Comecei com o pé direito, Legal, muito bom. Muito bom. E hoje falaremos sobre estatais, né? Exato. Que é um assunto bem bacana a se comentar, justamente para o pessoal que não alcançou ainda, que existem, principalmente para o fornecedor, essa oportunidade de venda, né? O que seria estatais, como... Enfim, a gente vai relatar aqui para vocês aqui, mas antes, obviamente, nós vamos apresentar a nossa querida e ilustre convidada nesse episódio tão especial, Novembro Azul. Novembro Azul. Nós teremos toda a temática, e ela veio de azul também. Ela veio de azul. Para ficar registrado aqui que ela está 100% comprometida. Exato. Temos ela, então, Renila, ela é gerente da Procuradoria Jurídica da Empresa de Planejamento e Logística S.A., EPL, advogada de carreira em Empresa Pública Federal desde 2009, mestranda em Direito Administrativo e Administração Pública pela Universidade de Buenos Aires, UBA, e especialização em Políticas Públicas, Gestão e Controle da Administração pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, o IDP, no Distrito Federal. Professora, autora, palestrante, está no nosso Com LicitaGo, com uma série incrível ali falando sobre estatais, a lei das estatais, enfim, de forma muito profunda. Então já convido você. Essa série ela foi disponibilizada em julho. Ali eu vou pedir depois para que a Renina fale um pouquinho sobre ela, mas se você já se interessar por esse tema ou nunca ouviu falar e, poxa, realmente preciso me antenar, acesse o Com LicitaGo ali para você ter acesso a essa série que está incrível e se aprofundar e mergulhar nesse tema que é tão bacana, né, Antônio? Exatamente. Então seja bem-vinda, Renila. Tudo bem com você? Oi, gente. Obrigada. Esse currículo já foi enorme, né? Eu sou pequena, mas o currículo já foi grande. Agora eu tenho que colocar. Fiz uma das primeiras lives com o Antônio. Ficou faltando aí nesse negócio. Já está um pouco grande, mas eu vou inserir agora das primeiras faz tempo. Isso foi no começo da pandemia, não foi? No começo da pandemia. Eu lembro. Mas fico feliz. Não sabia que tinha sido uma das primeiras, né? Foi. Espero que não tenha sido da depressão. Essa live tenha sido boa. Mas eu acho que sim, Foi né? boa, Que ele falou, foi acho que marcou. Então, falando sobre esse tema tão legal, leis das estatais, a lei, né, no caso, né? O que é essa lei das estatais, Renila, por gentileza? Ai, meu tema preferido, ainda bem, né? Porque advogando em empresa estatal desde 2009, mas é o nosso regime jurídico desde 2016. Nosso regime jurídico, que tema complicado. Não deixa de ser, mas é justamente as normas que nos regem agora. Somos estatais, mas compomos a administração pública, ou seja, contratamos com vocês, fornecedores, através de um processo licitatório. Só que não é a licitação que vocês conhecem hoje, da 8666, que em breve vai ser a Lei 14.133. É o procedimento licitatório da 13.303, que é a Lei das Estatais. E para não deixar ninguém apavorado, é muito parecido com o pregão, um pouco melhor, e um pouco parecido com a nova Lei de Licitações. Um pouco melhor também. Por quê? Porque a gente tem regulamento próprio. Então, uma dica já adiantando, não vou esconder aqui as informações importantes, a Lei das Estatais traz a nossa licitação, nosso procedimento licitatório, mas toda estatal tem o seu regulamento próprio de licitações. Então, conheçam a Lei das Estatais, mas conheçam também o regulamento interno de licitações e contratos das estatais que vocês querem vender, né? E que a gente compra de tudo, tá? Só para já deixar todo mundo com o coração tranquilo, estatal compra de tudo. Olha que interessante, ela já trouxe ali, olha, um pouquinho diferente e já trouxe a dica master. Não basta conhecer a lei das estatais, você tem que conhecer o regulamento de cada estatal, para você ver, porque pode ser que tenha alguma variação em relação à legislação que base, vamos dizer assim, né? Nem sei se é essa a expressão mais correta, mas a lei 13.303. Já temos o mapa, né? Eu quero aproveitar porque esse mapa ele tá bonito, né? Nossa, ele tá bonito, né? Esses mapas temáticos eu gosto muito. Temático, né? Eles ficam cada vez melhores ali, lógico. Então, ao longo da explanação aqui com a Renila e com o Antônio Lima, vocês terão aqui um resumo para que vocês consigam
ter ali e lembrar desse tema que é tão importante para que vocês possam consultar depois. Então, no final do nosso episódio, será preenchido para você aqui, falaremos sobre ele também, para que você consiga baixar tanto no Spotify, tem um link aí para você baixar o mapa mental, quanto no YouTube também vai estar na descrição. Quem está participando no modo estreia aqui, você vai poder baixar aqui no próprio chat em primeira mão. Então, você vai já estar saindo na frente ali com esse conteúdo, né? Legal. Então, primeira pergunta respondida, Antônio, o que Boa. é a lei das estatais, né? E eu quero perguntar, porque a lei 13.303, que é a lei, né, das estatais de 2016, quais são as peculiaridades dessa lei? Nossa. Antes eu posso voltar um pouquinho? Porque a gente fica falando lei das estatais, mas tem gente que não sabe o que é estatal. É verdade. Boa. Né? O que é estatal? Tipo, eu posso licitar com estatal, mas quem são as estatais? Eu conheço prefeitura, eu conheço secretaria, conheço estado, conheço união, ministérios, mas o que é que são as estatais? Então, estatal é o termo, né, o geral, e elas são as empresas públicas ou a sociedade de economia mista. Tá, não respondi muita coisa. Vamos dar nome aos bois, como se diz na minha terra, já que o Antônio já me apresentou como arretada. Então, estatal vocês conhecem. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Serpro. Então, essas são algumas estatais, geralmente nos estados. Temos estatais também, geralmente saneamento, de luz, então Sabesp, temos a CAGES no Ceará, temos algumas estatais nos estados, algumas estatais nos municípios e as grandes estatais federais, que são essas maiores e que a gente licita também. Então, só exemplificando, as estatais são essas empresas públicas e sociedades de economia mista que executam políticas públicas através ou de prestação de serviço público ou de exploração da atividade econômica. Então, dando nome aos bois, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Serpro, então são essas grandes empresas estatais, né? Petrobras, EPL, né, que é onde eu trabalho, Codevasf, que é a minha estatal de origem, então temos Embrapa, enfim, o rol é muito extenso. Então, essas são as empresas estatais. E as nossas peculiaridades, primeiro que é um regime jurídico próprio, então só empresas estatais usam a licitação da lei das estatais, e as nossas peculiaridades o regulamento, que cada estatal tem que ter o seu, fazer, se debruçar em parametrizar o seu procedimento licitatório. Então, eu acho que essa é a grande peculiaridade. E o formato eletrônico, né? Trazer esse formato eletrônico e fomentar uma disputa por lance. Então, essas são as grandes peculiaridades, que é o que aproxima muito do pregão, que muita gente acha que estatal está fora, né? Está muito distante da realidade. Mas trazendo as estatais nominadas, né? Quem são elas? Trazendo a realidade que o nosso procedimento licitatório é muito semelhante ao RDC, que aconteceu recentemente, não tão recentemente, mas no tempo da Copa, no tempo das Olimpíadas, aquele procedimento eletrônico mais célere, mas também muito parecido com o pregão, disputa por lance, temos orçamento sigiloso também, temos fase recursal única, que às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim, temos, não temos, na verdade, intenção de recurso, que é um procedimento no pregão que tem que ser obrigatório, nós não temos isso, mas por culpa, vou botar culpa do sistema, acaba tendo, mas eu entendo que se não tiver, poderia recorrer também, tranquilamente. Então, essas são as nossas peculiaridades, que acaba ficando muito distante da 8666, mas muito próximo de outras coisas que a gente conhece. Exato. Eu quero aproveitar e sair do roteiro, Antônio. Você deixa? Gente, isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Não, porque assim... Esclarecimento, seu edital. É agora? É porque assim, Renila, no começo ali você, claramente, porque também atua há muitos anos com a lei das estatais, né, com o estatal, no caso, né? O que você considera? Porque a maioria do público conhece pregão, nova lei, está sendo muito isso que está saindo mesmo, né? E vem as estatais, que não é tão de agora, assim, 2016 aqui é a lei, né? O que você considera que, por exemplo, qual que é a sua opinião mesmo, né? É mais uma análise ali pessoal mesmo, mas o que essa lei das estatais ela traz como um bom exemplo ali para que ainda não foi assim adotado por outros, enfim, ou principalmente para o licitante, tem algo assim que você fale, olha, isso aqui é muito legal para o licitante, para ele observar, para ele na fase operacional dele, enfim, ou na entrega, ou antes, olha, uma estatal ela tem maior liberdade. Como que você faz essa análise até para o pessoal começar a assimilar ali o que é de vantagem, quais são as vantagens mesmo de vender, né? Inclusive, isso é importante, porque, para mim, o que é uma grande vantagem da lei das estatais não foi percebido pelo mercado ainda, que é o que? Essa aproximação que a lei tenta trazer do mercado fornecedor, seja ele qual for, para junto da empresa estatal que compõe a administração.
Então, por mais que a gente tenha um procedimento licitatório e que acaba sendo um procedimento de fases ordenadas, é diferente da 8666, é diferente da 14133, mas é um processo, a gente tem que cumprir regras, tem formas para as coisas, tentar virar essa chave. Porque hoje a gente ainda tem uma relação muito, a administração é superior, ela quer atender o interesse público, e ela vê o mercado como aquela pessoa que quer enriquecer às custas do dinheiro público. E, gente, a empresa, ela nasce para ter lucro. Isso não é crime, isso não é pecado. Se ela nascer para não ter lucro, ela é outra coisa. Ela é uma associação, ela é uma ONG, ela não é uma empresa. Então, faz parte de ser empresa ter lucro. Isso não pode ser demonizado, como muitas vezes a gente vê do lado da administração, o fornecedor quer se enriquecer às custas do governo. Então, não é isso. Nem o governo quer se beneficiar de um serviço pagando pouco, que a gente sabe que muitas vezes a gente faz pesquisas ineficientes, por isso que as nossas licitações, às vezes, não são tão proveitosas quanto a gente gostaria, mas acaba que é um procedimento licitatório. Mas a lei das estatais tentou trazer o mercado mais para perto, tentar botar a gente na mesa para conversar. Legal. E isso fica muito claro nos nossos contratos, mas o mercado ainda não conseguiu perceber. Talvez porque a gente, aí eu faço a meia-culpa, enquanto empresa estatal, não conseguiu se vender ainda, né? Mostrar essa novidade, dizer, tirar um pouco da fumaça, a cortina de fumaça e dizer, sou administração, mas olha, me veja diferente, me veja com outros olhos, né? Então, faltou isso, que para mim é a grande cereja do bolo. Para mim, a lei toda é uma cereja do bolo. Na verdade, tem mais cereja do que bolo. Mas eu acho que trazer o mercado para perto, para poder conversar, que é outra coisa também que a gente precisa desmistificar, que o contrato nos pode mudar. Os contratos têm prazos longos, nenhum contrato você fica sem mudar. Então, a lei das estatais trouxe essa possibilidade. Claro que a própria lei prevê, todas as leis prevêem, formas de alteração dos contratos. Mas, além disso, formas de adequar o contrato durante, tipo, trocar o pneu enquanto o carro está rodando. Como fazer isso da melhor maneira para o carro continuar rodando. Então, eu acho que essa é a grande sacada da lei das estatais. Espero que a gente consiga, de fato, vender esse peixe, que todo mundo perceba isso. Legal, legal. E, Antônio, a lei das estatais, então, ela já faz aquilo que a gente vem trabalhando aqui e muitos professores já trouxeram aqui. Poxa, conversem, tirem essa barreira entre os lados, né? Não tenha medo, e você também, servidor, poxa, é interessante porque você não é o sabichão, né? Você não é obrigado a saber tudo, né? Você tem que conversar com as pessoas. Então, isso é muito legal, né? Achei bem interessante, né? Sim, trazer essa aproximação do mercado é salutar e deve ser feito, né? Para você atingir o objetivo, né? Não necessariamente eu tenho todo o conhecimento, eu sei realmente qual é a melhor solução para o meu problema. Em alguns casos, não sabe nem que tem problema, mas... Vamos deixar isso para outro podcast. Eu quero aproveitar, então, Renila, você citou ali algumas questões, eu quero fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, se tem algo além, né, do que você falou de novo ali nessa lei, né, das estatais, e você colocou um negócio que eu achei bem legal sobre a questão dos contratos, que também é algo novo ali. Contratos podem ser alterados. Se você pudesse também trazer um pouquinho para a prática, como assim alterar contrato, Renila? Como assim? Como assim, é possível? Né? Poxa, né? Coisa disruptiva, esse termo da moda, né? Mas vamos dar nome às coisas, que a gente fica falando termos técnicos aqui e não dá nome às coisas. Então, a lei das estatais, a gente já falou de algumas inovações, como, por exemplo, ter regulamento. E por que a gente tem que ter regulamento? Vou dar um exemplo que acho que afeta todo mundo aí que é licitante. Documentos de habilitação. Vocês sabem melhor do que eu, que são licitantes, que vocês têm o famoso kit proposta. Pronto, quando vai participar da licitação, da 8666 ou de outras modalidades, mas você já sabe o que vai juntar. Por que a 8666, que é o que tem, que está na nova lei também. Nomes, né? Tudo tem muito nome e eu não posso sair daqui. Então, a 8666 já traz artigo tal a tal, tudo ali, você junta tudo e não pode sair daquilo. A lei das estatais, quando ela fala de habilitação, ela tem um artigo com 4 incisos que não traz nenhum tipo de documento. Eita! Não tem certidão de INSS, de FGTS, Previdência, declaração que não emprega menor, CNDT, regularidade trabalhista, não tem. Ela tem. A habilitação será exclusivamente. Aí, ponto 1, habilitação jurídica, e não diz quais são os documentos. É o contrato social, é a prova de inscrição da pessoa jurídica, não diz. Qualificação técnica restrita à parcela, aquela definição, né, que a gente sabe, relevante do objeto, não diz o que mais. Qualificação econômico-financeira, ponto. E quando for uma oferta de preço, lá é garantia de proposta, ponto. E aí você lê a lei, lê o edital, se você não conhecer o regulamento, você não sabe se o edital está aderente ou não ao regulamento. Por quê? Porque tem estatal que pode não pedir o FGTS, por exemplo.
Por quê? Porque a lei, ela faculta que cada estatal peça o que é relevante para ela. A gente sabe que tem certidão que não influencia muitas vezes a depender do objeto. E eu tenho que estar lá apresentando, juntando aquele monte de papel. Algumas declarações. Algumas declarações, não vou citar nomes, né? Não vou citar nomes. Algumas declarações que a gente faz de próprio punho. Essa declaração que eu não vou dar nome, mas eu sempre, quando estou conversando, eu pergunto, vocês já tiraram visto para os Estados Unidos? Aí quando você vai tirar visto para os Estados Unidos, você responde um formulário. O melhor não é responder o formulário, é as perguntas. Você sabe manejar explosivos? Você já tirou criança da guarda dos pais? Você vai se prostituir na América? Gente, quem quer tirar o visto jamais vai responder sim para essas perguntas. É igual a uma certa declaração. Quem emprega não vai dizer que emprega. Então, assim, chega a hora da gente repensar algumas coisas. E a lei das estatais traz isso. Porque ela coloca, olha, estatal, se você quiser prever, você prevê, você não é obrigada. E tem estatal que vai além. Cria o que não está, por exemplo, no regime tradicional da 8666. Cria o quê? Programa de integridade. Você tem que ter programa de integridade para contratar comigo. E isso não fica sendo uma obrigação do contrato, é um documento de habilitação. Por quê? Porque a lei é aberta. Então, eu acho que isso ajuda a modelar, porque dependendo do objeto, certas certidões, por mais importantes que elas sejam, elas não ajudam a me entregar que a empresa vai entregar esse objeto, Perfeito. vai executar isso. Então, essa questão da habilitação eu acho muito fantástica, por dar essa liberdade. Porque muitas vezes, e o Antônio é de órgão também, ele sabe, a gente fica amarrado, tem o que pedir e eu sei que não vai servir. E se a licitação é presencial, só serve para eu ter que estar rubricando aquele catatal de folha. Né? Então, a lei das estatais traz esse benefício, que isso é um ponto que eu acho que chama a atenção. E nos contratos, e aí eu vou ser um pouco técnica, desculpa, que acaba sendo chato, mas é bom, porque a gente tem muitas prerrogativas que a administração tem, né? Aquelas cláusulas exorbitantes. Mas tem uma que nós não temos, que é o quê? A alteração unilateral. Ou seja, licitante, nas estatais, você só assina o aditivo de 25% se você quiser. Olha só. Boa! Você não tem mais que entubar, vamos falar os termos populares, você não tem mais que entubar, porque muitas vezes, por mais que o limite seja legal, é oneroso. Às vezes a empresa não tem como cumprir os 25%. E isso repercute em contratos abandonados, mal cumpridos, em baixa qualidade da entrega. Então, na lei das estatais, o limite continua o mesmo. 25% para acréscimos e supressões, só que o verbo é diferente, é poderá. E eu falo aqui enquanto jurídico, para eu fazer uma análise de um termo aditivo, eu preciso necessariamente ter a concordância expressa da contratada. E a gente sabe que, na realidade de outros sistemas licitatórios, a contratada ela recebe o termo aditivo para assinar. Ela já recebe tudo pronto, né? Aqui não, aqui ela participa, ela inclusive, por conta dessa consensualidade, que é uma característica dos nossos contratos, eu posso sentar com você, Antônio, se for meu fornecedor, e você pode discordar do meu preço, da minha planilha. De dizer, olha, eu acho que esse quantitativo aqui não é real para a minha realidade, da obra, por exemplo. Tem muito, tem pouco, esse preço está aqui, esse preço está ali. Então, eu acho que essa possibilidade é outra cereja do bolo. Na verdade, está virando um cacho de uva já, né? Um negócio enorme de benefícios que a lei das estatais trouxe, né, para as licitações. Eu quero fazer uma analogia, Antônio. Se você me permitir, vamos lá. Porque assim, ó, eu tô enxergando aqui as leis ali, as demais que falam de licitação, ela é como se fosse o líder, o gerente, ele que manda, obedece, o chefe. Boa! Eu mando e você essa obedece. Analogia é muito boa. Já a estatais não, ela é o líder, que faz ali ela inspira, ela é justa. Não é aquilo, você vai fazer assim porque eu sou o chefe, porque vai ser eu assim. mando. Agora ali não, ali é mais ou menos assim. Gente, olha que legal isso daqui. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Ele é envolvente, ele envolve todas as partes, ele conversa, dialoga e vê ali o melhor cenário para todo mundo, né? E chega num consenso. Então, as estatais, se me permitirem, ela é o líder, né? O líder, e né? aí Gostei. Poderia ser um exemplo meu. Vou adotar agora. Gostei. Vou fazer essa analogia. Você tá muito bem acompanhada ali, do nada, né? Surgiu ali, ó, baixou ali. Tá. Quem me chamou? Quem vai querer voltar comigo? Meu Deus. Não, gente, Pois o pregão vou ganhar. Obrigado. Tudo bem, do nada você aparece aqui com um quadro Quem vai querer licitar comigo? É da minha música.
Seja bem-vinda, Betânia. Obrigada. Eu não estava nervosa até agora. Você não está? Agora, não, minha diva apareceu. Gente, eu sou muito fã. Fique tranquila, tá tudo bem. A harmonia, a paz é importante. Obrigada, Antônio. Obrigada, Gratidão. Bruno. Obrigado. Vocês fazem o meu coração feliz. Por isso, hoje, eu vim estou aqui aqui. para cantar umas músicas. Ela traz uma paz, né? Tá uma paz agora no rapaz. estúdio. Eu trago a energia boa da Bahia. Da Bahia. Foram me chamar. Foram me chamar. E assim vai. Eu estou aqui. O que é Eu que estou há? aqui. Não, acho que é melhor falando de estatal. Deixa você Vamos. cantar sozinha. Então vamos começar o São tantos quadros que eu me perco. Quem vai querer licitar comigo? E eu vou contar algumas situações, alguns contextos dos que os licitantes passam e cantar a música que tem a ver com então isso. Vamos Olha lá, só. vamos lá. Gente, eu acho que eu posso sair agora, porque Não, você chegou. Fique comigo, você você está brilha. brilhando comigo. Você está concorrendo com a lei das estatais, ela brilha muito. Olha lá. Vou começar. Essa música é a música da prefeitura que esqueceu de fazer uma licitação no registro de preço e agora não consegue comprar os produtos que precisava. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Mas não dá pra fazer uma contratação emergencial, não. Tudo Comprar tem uma jeito. caixa d'água de emergencial. Renila, tudo é possível. Ou não. Essa mãozinha pra cima é sensacional, né? Tem que ter, tem que ter. Para trazer energia. A energia. puxar a energia do universo. Do universo. Só não vai dançar igual o Antônio. Ultimamente ele tem dançado nessa cadeira aqui. Pelo amor... Ô, Antônio, se contém. Não, tá? não, hoje não tem encenação. Se solte, Antônio. Não, hoje não tem Não. encenação. Hoje não. Então vamos O para a Bruninho tá segunda. Essa é a música da licitação que está em obra, mas sofrendo vários aditivos de prazo por conta de problemas imprevistos. Eita. Será que isso acontece? Acho que não. Não, lá em nada. Não. É o projeto de casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é lama, é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. É muito bom. Gente, eu não vou olhar mais meus processos como antes. Não vai? Não. Cada um vai ter uma música. Pera. Opa, Apitou. Esse cara tá baixando. Né? Central de atendimento ao licitante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Maria. Maria Betânia. Quem fala? Caetano. Esse eu conheço bem. Caetano de onde? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Caetano. Qual é a sua dúvida, Caetano? Sim, o regime licitatório e contratual da lei das estatais é melhor para o fornecedor? Pode deixar que ela vai responder, Caetano. Muito obrigado pela sua pergunta. Alegria, Bahia, salvação. Por favor. Gente, responder Caetano via Maria Bethânia é uma responsabilidade, né? Sim. Ou não, como diria. Ou Ou não, pode ficar né? tranquila. Mas é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Eu acho que é, né? Porque, como a gente estava falando aqui, a lei das estatais tentou trazer o contratado para perto. Então, acaba que a única prerrogativa que a gente não tem é alterar unilateralmente os contratos. Bethânia, como você é de outra área, né? Você brilha nos palcos, você não conhece esses termos tão técnicos, né? Alteração unilateral. Mas no regime tradicional de licitação, o contratado ele é obrigado a ter acrescido ou suprimido até 25% do seu contrato. Na lei das estatais, não. Na lei das estatais, isso pode acontecer se o contratado aceitar. Então, essa possibilidade das partes negociarem, sentarem, conversarem, transacionarem, eu acho que, por mais que seja só um elemento, é o que acaba fazendo diferença. Porque muitas vezes esse aditivo é o que onera, é o que pesa, né, na verdade, na execução do contrato. Então, por mais que a gente mantenha outras prerrogativas, como aplicação de sanção, por exemplo, a gente tem essa possibilidade da parte, que é a que mexe no financeiro, digamos assim, que é onde mais dói, né? Geralmente em todo mundo, não só no fornecedor, a gente acabar podendo conversar. Então, por isso, eu acho que o regime contratual, Caetano, para você que nos ouve, que nos acompanha aqui, É verdade. eu acho que é melhor. Obrigada, Renila. Muito bela explicação.
E Obrigado. ela sai cantando. Ela Obrigado. vai Mas tem que sair voar. cantando a vou nossa voar. música. A música Obrigado do a pregão. vocês. Obrigado, Antônio. Ao Brasil, viva! Eu vou. Um dia eu volto. Eu vou. Volto. Obrigado, Ranila. Maria. Obrigado, de coração. Obrigado a todos. Ô, Antônio, eu vi aonde tá. Quem me chamou? Quem me chamou? Quem vai querer licitar comigo? Amei. Vou Ah. ganhar. Ah, muito bom. Muito bom. E eu vi, Antônio, onde a gente tava procurando a fitinha do Antônio aqui. Tá lá com o personagem. Tá com a Maria. Tá com a Maria. Tava ali, ó, com a gravata, Ai. tudo muito bonito. Então, pra gente, no caso aqui, até fechar um tema que é tão importante, já a gente vai ter ali o nosso mapa mental. Que pontos, Renila, merecem a atenção das empresas, inclusive do mercado privado, para essa lei das estatais? Primeiro ponto, conhecer a lei. Muita gente não conhece, mas agora que a gente já deu nome a todo mundo sabe quem são as estatais, talvez vá demandar mais interesse, porque a gente compra tudo mesmo. Compra do ordinário, né? Papel, material de expediente, material de consumo, e a depender do que a estatal faz, a gente contrata mais empreiteira ou contrata mais foguete, por que não? Contrata, enfim, de tudo, do alfinete ao foguete. Então, conhecer a lei é importante, as peculiaridades dela, mas se eu puder dar uma dica, é conhecer os regulamentos internos, que a gente acaba copiando muito da lei, mas acaba trazendo um pouquinho também do nosso DNA. Cada estatal é diferente da outra, então essa característica acaba estando no regulamento. E é bom conhecer as regras, né? Ficar dizendo só lei o edital, pra gente, estatal não é mais tão relevante. Você tem que conhecer fundamentalmente o regulamento interno. Então, essa é a dica que eu dou para os licitantes que querem, que ainda não licitam, né, com empresas estatais. Saibam, a gente paga bem, tá? A gente paga em dia. Olha E conheçam o nosso regulamento. Muitas coisas estão lá. Então, essa é a dica de ouro. Então, eu Ah, imagino, legal. Antônio, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas quando se trata de uma estatal, ela é obrigada a fazer seu regulamento próprio, né? Então, Isso. sim. muito provavelmente eles devem fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, que muito se vê em órgãos, né, em demais órgãos ali, que regem outras leis, né? Então, isso acaba que é algo mais particular. Lógico, o licitante que vai reclamar em ler vários regulamentos, ele também tem que observar isso. Poxa, não é algo ali que cobra um balanço desnecessário, que cobra documentos ali desnecessários. É algo que é focado exatamente naquela realidade, né? Então, isso é um ponto que Exatamente. eu acho bem interessante, na verdade. E tem um outro detalhe, né, Bruno? Eu tenho que sair dessa posição de vítima, né? Eu vou reclamar, poxa, para cada estatal eu tenho que ler o regulamento e tudo mais. Poxa, você tem que ler, seu concorrente tem que ler. Todos que vão participar têm que Tem ler. que ler. E mais, aquele que lê Tá na frente, né? está fazendo o correto, né? Agora, o que não lê, aí... E só para, já que a gente Claro, está falando de sim. leitura, já que vocês já estão animados para ler, a lei das estatais traz o regulamento interno, é uma obrigação, mas ela tem outra obrigação acessória que eu acho que é importante. Nós temos que ter minuta padrão de edital, Boa. de contrato e, o que tem muito a ver com vocês, licitantes, objeto da contratação. Boa. Então, eu tenho que ter padronização. Se eu compro recorrentemente material de expediente, eu deveria ter padronizado como é meu papel, como é minha caneta, como é o copo descartável que eu compro. Então, você já pode se especializar. Ou ver, com essa estatal eu não tenho interesse em contratar, ou com essa estatal eu tenho. Porque a gente já tem que ter o regulamento e as minutas padrão. Então, ajuda. Vocês também não partem do zero, não fica ninguém perdido, só lendo o regulamento, que acaba sendo uma lei, de alguma maneira, mas eu tenho minutos padrão também, então procurem isso, a gente tem que ter isso publicado nos sites. Então, acaba que modela para ver se você tem interesse ou não. Se você atende ou não, às vezes a gente tem interesse, mas não tem um produto, não tem a capacidade tem técnica. isso, tem Então, você isso. pode se preparar através dessas informações que estão no site. Então, não tenham preguiça, leiam. Muito bom. Então, quero, William, por gentileza, sobe na tela pra gente, então, a gente vê como é que tá o nosso Olha. mapa mental. Hoje, então, Antônio, falamos sobre o que é a lei das estatais, quais as peculiaridades que ela traz, né, no caso, o que há de novo nela, os contratos também, tivemos o CAL ali com a nossa querida Maria Bethânia, o regime licitatório contratual da lei das estatais é melhor para o fornecedor, e que pontos merecem a atenção das empresas ali quando se trata dessa lei. Então, você vai receber agora aí no chat aí o link para você baixar, também estará na descrição do Spotify e também do YouTube para que você possa baixar ali e relembrar esses principais temas também. Renila, para quem se interessou pelo assunto, para quem, poxa, eu quero
Eu quero de fato ali, ou até Gostei dessa eu paquera, gostei, né? paga em dia. Eu quero conhecer esse lado aí, esse lado líder das estatais, né? E ele quer se aprofundar. O que ele vai encontrar na sua série do Com Lista Gol? Vai ter a lei, dentro do possível da série, né, que a gente tenta fazer de uma maneira mais dinâmica, colocando muita informação em pouco tempo, para não ficar maçante para ninguém. A gente destrincha ali a lei das estatais na parte licitatória e contratual. Então, são 15 episódios falando especificamente de alguns pontos. A gente já falou aqui sobre essas alterações consensuais, a gente já falou das questões de habilitação, então eu falo de outras questões mais pontuais, como modo de disputa, os critérios gerais, os parâmetros que a lei das estatais traz no procedimento licitatório e também algumas nuances contratuais, como essa possibilidade de alteração só por acordo entre as partes, mas também, do outro lado, a possibilidade de aplicação de sanção. Então, e no final, como todo mundo quer saber, as repercussões da nova lei de licitação nas licitações das empresas estatais. Então, também tem cereja do bolo na nossa série lá do Com Licita Go. Então, vou ficar muito feliz se tiver audiência aqui e lá também. Ah, muito legal. Bom, muito bom, muito bom. E semana que vem teremos mais um episódio especial também. Então, Antônio, obrigado pela parceria. Tamo junto. Estamos juntos sempre. E, Renila, até pra gente encerrar aqui, para quem está chegando agora, para quem se deparou com esse tema e está estudando uma série de assuntos sobre licitação, que são poucos, né? Sim, sim. São muito poucos ali. O que você recomenda, principalmente ali, voltado para estatais, né? O que você recomenda para esse licitante que está ali com seu caderno e caneta na mão ali? O que você recomenda quando ele se depara com estatais? Por onde começar? Né? Lógico, tem Com Lista Go, enfim, mas o que ele deve se atentar? E lógico, né? Quais são as vantagens para ele desse mercado? Primeiro, coragem, né? Eu não vou fazer aqui, né, aquele Sim. papel só dizer que é bom. Coragem, por quê? Porque a gente ficou, todo mundo da administração, até as estatais, até 2016, rodando 8666. Então, a gente acaba que todo mundo que vive de licitação roda nesse sistema. Então, a gente acaba tendo como parâmetro isso. Só que a lei das estatais rompe com tudo isso. Então, realmente é uma mudança de chave que, às vezes, confunde mesmo quem está acostumado com aquele sistema mais tradicional da 8666. Então, a coragem é nesse sentido. Não pense que nada faz sentido, porque as coisas se comunicam. Então, primeiro, coragem, né? É um regime jurídico diferente, mas ele tem benefícios. Então, coragem, estude. Mas, apesar de ser diferente, não é tão diferente assim. É um procedimento, temos formas, temos regras, e é só ter esse olhar de que é diferente, para não tentar comparar, porque, de fato, a 8666 nem sequer se aplica às licitações da 3303. Então, ir com o coração aberto para perceber essas diferenças, especialmente lá no contrato, já que é onde está a grande cereja do bolo, que é essa possibilidade da gente conversar. Né, da gente não ter que colocar você... Impor, às vezes, uma coisa que é onerosa. Às vezes, a gente pensa só colocando, mas muitas vezes tirando também, você mexe no lucro, que eu faço aquela minha proposta considerando 100% do meu contrato. Total. Se eu vou tirar, e lá no regime da 8666 eu tenho que aceitar isso, de maneira... Posso até reclamar, mas não vai ter jeito, eu sou obrigado, mas na lei das estatais, não. Então, eu acho que isso faz muita diferença e é por isso que a ideia do legislador, ao fazer isso, foi tentar que as estatais comprem melhor e atinja a proposta mais vantajosa, que não necessariamente é a mais barata. Então, essas são as dicas iniciais. E no mais, né, vejam o podcast, vejam a série, me sigam no Instagram, aproveitem que eu posso trazer mais realidades, né, porque quem vive com estatal aqui acaba conhecendo os amores e as dores de ter um regime jurídico tão próprio. Muito bom, muito bom. Para quem se interessou também, a Renila está no Instagram, Advocacia Estatal. Então sigam ela nas redes sociais. Novembro Azul também é muito importante dar o recado, né, Antônio? Muito importante. Sobre a saúde do homem também. Prevenção. É importante, tivemos aqui prevenção, enfim. Tivemos o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Então, façam o dever de casa também, não é somente em estatais ou na lei, enfim, mas também faça o dever de casa e a prevenção é muito importante. Aguardamos vocês na próxima terça-feira. Participem do modo estreia do YouTube. Você tem a chance aqui de mandar a sua dúvida no chat e o nosso jurídico estará presente para poder responder uma por uma ali. Se você perdeu, obviamente, vem aqui no YouTube, nos comentários, faça a sua pergunta aqui, se inscreva no canal, igual o Antônio falou, né? O
Hoje já não basta mais se inscrever, E curtir, tocar o sininho. Tem tocar sininho. fazer Você N tem coisas. que também comentar, então, pro o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo. Então, também faça o seu comentário ali, dê o seu recado, fale se você gostou ou não, né? E a gente Compartilha. compartilha, enfim, a gente vai estar aqui presente na próxima terça-feira também para abordar um tema também muito especial. Fique atento, até a próxima semana, um grande abraço e ótimos negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.